Isso. Ok. Isso aqui é mais um capítulo das aulas de história que já tivemos. Passamos 12 aulas de história milenar. Começamos desde a época da destruição do segundo templo ou segundo Bet HaMikdash. E fomos para várias etapas dentro dos nossos estudos, vendo nossas viagens, como que a gente chegou no Iraque de hoje, que é Babilônia antiga, nossa ligação com Pérsia, nossa ligação com Espanha, vimos sobre Maimônides, vimos sobre Nachmanides, fizemos estudos grandes para saber como que o povo judeu viajou em vários países e como que esses países tiveram uma influência sobre nós. Quando se passa por um país, muitos condutos do país, a cultura do país tem uma grande influência sobre. E vamos ver como que tudo isso aqui se mesclou de tal forma que o povo judeu hoje, temos mais ou menos 7 milhões em Israel, 5 milhões nos Estados Unidos, 500 mil na França, assim somos espalhados, dando um total em torno de 16 milhões. Mas hoje, vamos começar desde o início. Desde o início é como que chegamos na França. Isso é o nosso assunto hoje, é França. Ok. Aqui é Histórias Milenares Mundiais. Nosso projeto hoje já faz parte de um projeto do governo que nos apoia, é importante. Aqui embaixo tem os doadores. Histórias Milenares Mundiais, PRONAC, tem o número, ou seja, hoje temos que prestar conta não somente para Deus, mas também para o governo brasileiro. Isso é importante. Por isso, temos que ter uma transparência grande. Isso mesmo. Ok. Os judeus na França e o legado do Rashi. Rashi, quando se fala França, sempre mencionamos o maior comentarista que nós temos, chamado Rashi. Rashi morava na cidade de Troyes, ou Troyes. Troyes. Se não tivesse aqui alguém que nasceu nessa cidade, ou teve seu Brit Milá nessa cidade, eu não ia saber como falar essa palavra Troyes, porque onde que se vê Troyes. Aqui temos Troyes. Troyes. Isso é a cidade do Rashi. Nós vamos ver que Troyes, pegando o trem do Paris para Zurich, a primeira parada é Troyes. É mais ou menos 27 quilômetros de Paris, a cidade do Rashi. E Rashi é importante para nós quando se fala sobre França, porque muitas vezes o Rashi fala como que essa é conhecido nos povos, como traduzir isso aqui numa outra linguagem. E essa outra linguagem é o francês. Ou seja, Rashi cita muitas palavras para traduzir palavras da Bíblia em francês, apesar que nós vamos ver hoje que o francês que Rashi usa não é, vamos dizer o seguinte, não é o francês que é usado na maioria da França, principalmente na área em volta do Paris, no centro. É um francês idishizado, judaizado. Nós vamos ver como que isso funciona. E nós vamos ver que onde que os Yodim ficaram, eles pegaram a língua do país e deram um jeitinho naquilo, que obviamente muitas palavras se misturam. Nós não precisamos ir muito longe, por exemplo, vamos chegar hoje à noite para a cidade, para o país chamado Polônia. Como que é chamado no Yiddish? A Polish. Polish. Tá certo? Todo mundo sabe o que é Polish? Sabe o que é Polish? Polonês. Como se fala Polish? Na linguagem, no vernáculo que é usado, se usa a palavra Poilin. Poilin. Poilin é Polônia. Mas Poilin é composto de duas palavras. Polin. Aqui vamos permanecer. Já que tivemos tantos problemas com os outros países, começando da França, depois a Alemanha, assim entramos na Polônia, os judeus acharam Polin, isso vai ser um lugar, vamos se sentir bem. E, na realidade, a gente ficou, por bem ou por mal, na Polônia, mais ou menos 1000 anos.
até que veio Hitler, Deus apaga sua memória, e ele mostrou que não é um bom lugar para permanecer, se permanece lá para a eternidade, se vai lá para Ganeden, vai para o paraíso. Um fim muito triste para o judaísmo na Polônia, que perdemos 3 milhões de pessoas somente na Polônia. Mas, de qualquer jeito, eu saio um pouco. Vamos pegar a linha. Por isso, quando se liga à França, que a França, Rashi nos representa demais sobre a França. Hoje vamos ter uma jornada histórica, cultural e intelectual. Vamos se aprofundar o que França era para nós e depois vamos tentar deduzir o que ela é, o que talvez vai ser para nós, porque o futuro ninguém conhece. Vamos para o próximo assunto. O melhor profeta do futuro é o passado. Isso é uma frase muito conhecida. Mas, entretanto, ela merece alguns minutos de atenção. Na Torá, na Bíblia, não existe a palavra memória. Aliás, não existe a palavra história. História não existe. O que é história? A gente se lembra daquilo que aconteceu. No inglês, isso é chamado um dry fact. É um fato seco. Aconteceu isso e isso, não comigo. Aconteceu ali num passado distante. Tem pouco a ver comigo. É história. Memória começa com a palavra em inglês ME, que significa me. Tem a ver comigo. Está na nossa memória. Isso é super importante. O passado para nós não pode ser que nem algo histórico, um evento que aconteceu. Não. Se apenas aconteceu, não tem muito interesse para nós. É interessante que os jovens de hoje, eles detestam a história. Eles nem querem saber o que aconteceu. Passado, alguma coisa que eles querem esquecer. E quando alguém começa a falar da história, todos os jovens começam a olhar para o outro lado e se pode tirar o celular e começa a ver algo que desperta mais interesse. Mas para nós, não existe história dessa forma. História é memória. E a gente celebra a nossa memória. Todos os nossos mitzvot que nós praticamos, mitzvot são mandamentos que nós praticamos, sempre está vivenciar algo que já aconteceu. Por exemplo, tem o costume no 7º dia do Pesach, o dia que nós cruzamos o Mar Vermelho. Hoje não sei se faz muito, mas antigamente, quando eu era criança, a gente ia chegar na sinagoga, ia pegar baldes de água, a gente ia tirar os sapatos e as meias, levantar a calça um pouco, e ia dançar um bom tempo na água para sentir aquilo que era daquele tempo. A gente começa a vivenciar, ou seja, a ideia é vivenciar. O que é matzá? A gente fala, isso é o pão da pobreza, vamos comer o mesmo pão. O que é maror, aqueles assuntos amargos que nós comemos? É para sentir o mesmo que ele sentiu. Para nós, quando estudamos história, é realmente internalizar aquilo e vivenciar aquilo. Ver que aquilo que aconteceu não vai acontecer, já está acontecendo. Faz parte da nossa vida. Por isso, para nós, história é super, super importante. Nós ainda vamos voltar para isso, mas eu falo em termos gerais, porque a história para nós é memória. Ok, agora vamos para a introdução da nossa aula de hoje. A presença judaica na França é antiga e cheia de lacunas. Ou seja,
Hoje ninguém sabe exatamente qual que foi a data que judeus se encontraram na França. Há várias pessoas que escrevem vários assuntos, historianos de todos os tipos, até que tem alguns que acham que já na época do Hashmonaim, ligado com Hanukkah, no meio da época do Segundo Templo, 200 anos antes da Era Comum, já tinha judeus na França. Mas nós não temos provas, são ideias. E nós vamos ainda voltar para realmente estabelecer dados onde que nós podemos trazer isso para a nossa realidade. Indícios apontam judeus na região desde o início da Era Comum. Ok, nós vamos ver quais que são esses indícios. Vamos tentar estudar isso um pouco. Comunidades surgem acompanhando o Império Romano. Essas comunidades, naquele tempo não se chamava França, era chamado Gaul. Eu não sei como se fala isso aqui em português. Gália. Aqui se fala Gália. Gália. Chamada Gália. No hebraico e nos textos antigos é chamado Gaul. No inglês provavelmente também é Gaul. O que aconteceu com Gaul naquele tempo? Os romanos, o exército romano, lutou contra os visigodos. Os visigodos, eles eram depois cristãos. E muitos deles eram pior dos cristãos da Roma. Mas isso depende muito qual época. O Rabino Berlwein, ele tem um dito. O mundo é bom quando você tem povos que não são tão fanaticamente religiosos, os judeus seguem a religião deles. Assim o mundo funciona bem. Quando acontece ao contrário, que os judeus começam a abandonar a religião, e os outros povos viram fanáticos da religião dele, é problema para nós. Por isso, é uma época, desde a destruição do segundo Bet HaMikdash, até provavelmente o 10º século, que temos muito pouco registro. Sabemos muito pouco. A gente tem que saber o seguinte. Aquela época é chamada, na história geral, The Dark Ages. Todo mundo iletrado. Os únicos que sabiam alguma coisa era a igreja, que estudaram, e é bom saber que eles conheciam muito bem o hebraico. Mas os povos em volta, muito pouco conhecimento. Também na igreja, muito fechado pelo conhecimento, pela linha deles, que estava com muito medo de não entrar nenhuma interferência a ideias de fora. Por isso, ler, estudar, chamado Dark Ages, escuridão total. Por isso, a nossa história sobre o mundo é muito fraca. A única história que citamos é o judaico, porque os Tanaim, que fizeram a Mishnah, os Amoraim, depois os Geonim, os Rabbanim Sfaroi, tudo que era naquele tempo, escreveram, e muitas vezes escreveram sobre a época também. Ou seja, nós sabemos, porque Yehudim, judeus, sempre estudaram, independente do tempo, eram yeshivot, eram escolas, as pessoas estudaram. Por isso, sabemos. Mas, por outro lado, sabemos pouco sobre história mundial. Sabemos muito sobre história judaica. História mundial, para nós, é uma caixa fechada. Por isso, tudo bem, há índices que apontam judeus desde o início da Era Comum, mas sabemos pouco. Comunidades surgem acompanhando o Império Romano. O que significa isso? Após a destruição do segundo Bet HaMikdash, que foi a guerra mais difícil que os romanos tiveram e registraram, era contra um país pequeno de judeus. Os romanos tiveram tanta dificuldade para conquistar aquele país. Mas quando terminou, que foi realmente um holocausto para nós, a matança foi terrível e muitos judeus foram levados como prisioneiros, que foram executados
Muitos foram vendidos como servos e escravos, depois uma grande parte foram redimidos, porque naquele tempo que os romanos voltaram para Roma, já tinha judeus lá de antes. Por isso, eles também se dedicaram para salvar muitos dos judeus que chegaram. Mas isso se espalhou. Acompanharam o exército romano e os romanos dos países em volta que eles conquistaram. Assim, os judeus chegaram para a Gália, chegaram para vários outros países em volta e até há índices que chegaram até Inglaterra. Mas a forma que eles chegaram para a França, vamos dizer, é via o exército romano, que provavelmente, logo após a Segunda Guerra Mundial, a segunda destruição do Segundo Templo, os judeus já começaram a entrar nos países em volta de Roma naquele tempo. Mas tudo isso aqui, vocês vão poder ver em detalhes nessa Bíblia, está muito bem escrito. Eu estou dando uma ideia geral para poder chegar para aquilo que nos interessa. Aqui tem uma mistura de fatos, arqueologia e tradição oral. De uma certa forma, é pior do que na Espanha. Porque na Espanha encontramos alguns túmulos. Por incrível que pareça, túmulos de 600, 700 anos atrás. Quando se trata sobre França ou Gália, não tem lembranças que são fatos, é tudo mais ou menos. Ok, vamos para o próximo. Isso aqui é um detalhe interessante. O primeiro judeu na Gália era o seguinte, era Arquileu. Isso é um dado super interessante, não muito conhecido. Quem que era Arquileu? Ele era filho de Herodes, exilado para a Gália pelo Império Romano. Instalado em Viena, às margens do, como se chama assim? Rhône? Você ia falar Rhône, assim, tipo H. Ok. É uma marca simbólica do início da presença judaica na região. Isso é interessante, porque isso nos liga com aqueles fatos históricos que nós vimos mais ou menos um ano atrás. Herodes, quem era Herodes? Em nome da hebraica ele é chamado Hurdos. Esse Hurdos, ou Herodes, ele era um verdadeiro mexicano. Louco. Ok? Isso mesmo. Gostei. Isso é algo que todos nós entendemos quando você faz assim. Mas interessante que você fez assim. Eu ia fazer assim. Mas de qualquer jeito. Ok. Esse Herodes é muito ligado com Hanukkah, aliás. Vamos gastar alguns minutos já com o preparo para Hanukkah. Ele casou com uma mulher chamada Miriam. Ela era uma descendente das famílias dos Hashmonaim. Não é muito conhecido, os Hashmonaim, aqueles que 200 anos antes da destruição do Segundo Templo, uma família, o pai se chama Yehuda HaMaccabi, 5 filhos guerreiros, decidiram que chegou a hora de se livrar desses sírios gregos. Os sírios gregos eles eram uma potência naquele tempo. Mas quem conhece, isso é muito conhecido pelos livros históricos, nós temos, eles lutaram uma luta, era guerrilha. Ou seja, eles eram tipo terroristas de hoje, mas no bom senso. Ou seja, não era um exército organizado. E os gregos apanharam demais. Eles realmente salvaram os Bnei Israel, os gregos tinham que sair. Alguns dos Hashmonaim morreram nessa guerra. Eles libertaram o Bet HaMikdash, encontraram aquele pote de azeite que todos nós conhecemos a história. Eles eram pessoas muito nobres. Se fala assim, uma luta de guerrilha, usa essa expressão. Era uma luta de guerrilha, não terrorista, eu tiro essa palavra terrorista. Guerrilha.
Mas os descendentes deles já pensaram um pouco diferente. 2 filhos, Hyrcanus e Aristóbulos, não pararam de lutar, netos e bisnetos, a família se dividiu. A luta era tão feia que, em primeiro lugar, convidaram o governo de Roma para chegar e fazer o acordo entre nós. Imagina, os romanos chegaram em Israel por um convite dos judeus. Poucas pessoas sabem dessas informações. Tá certo? Chegaram porque nós convidamos. Mas assim que nós convidamos, eles decidiram, eles vão fazer uma ordem, vão fazer um acordo de paz. Todos nós conhecemos mais ou menos como que isso funciona. Vamos fazer um acordo de paz, mas depois que esse acordo vai funcionar um pouco, eles precisam ficar lá um bom tempo para realmente ver como que esse acordo funciona. E quem sabe é bom mandar gente deles para governar junto com nós. Durante os últimos 100 anos, antes da destruição do templo, quem estava governando Israel eram reis israelitas, mas do lado e supervisionado pelo governo da Roma. Obviamente, esse acordo não poderia durar muito tempo. Isso levou para a rebelião grande dos judeus, que trouxe depois a destruição do Beit HaMikdash. Ou seja, quem se rebelou não foram os romanos que nos atacaram. Fomos judeus que se rebelaram contra o governo de Roma e depois veio o desastre, a destruição do templo, e os judeus foram dispersos. Agora, nós não vamos entrar muito naquele detalhe, vamos falar um pouco sobre esse Heroide. Esse Heroide, ele era o filho de alguém que se chamou Antipata. Eu lembro bem desse nome Antipata, porque ele era antipático. Por isso, para mim, é mais fácil lembrar Antipata, antipático, muito antipático esse sujeito. E, na realidade, ele era um convertido à força, algo que é proibido. Mas os Hashmonaim, aqueles grupos, pegaram um grupo de pessoas, converteram, e ele é um desses convertidos. O filho dele, Heroide, casou com Miriam, que ele era uma descendente dos Hashmonaim, mas a vida inteira ele sabia que a sua descendência não é 100% kasher, tá certo? Ele sabia que tem um problema aqui. Quando se olha a relação entre ele e nossos sábios daquele tempo, é algo que é, no máximo, vamos chamar isso até ambivalente. É duvidoso. Porque, de um lado, foi ele quem reconstruiu o segundo Beit HaMikdash. Quando vamos hoje ver o Kotel HaMaravi, aquelas pedras são pedras da construção do Heroide. E quem conhece um pouco, quem se dedica a esse tipo de assunto, as pedras do Heroide, eles têm uma marca, tem um tipo de uma linha em volta, como se tivesse uma pedra dentro de uma pedra. Isso são todas as pedras do Kotel HaMaravi, vocês vão ver, tipo de uma moldura, a palavra certa, tem uma moldura. Também nas pedras do Marat HaMachpelah segue o mesmo sistema. E ainda tem algumas construções no norte de Israel que são construções do Heroides. Ele era um construtor enorme. E o Talmud diz, quem não viu a construção do Heroide não viu um prédio bonito na sua vida. Era feito de uma forma que ninguém pode imaginar. Hoje, ainda até hoje, não conseguiam descobrir como é que ele conseguiu carregar aquelas pedras enormes, alguns deles que são 26 metros de comprimento, naquela parte dos túneis perto do Kotel. Mas, de qualquer jeito, ele é um grande construtor. Ele fez o Beit HaMikdash, ele alargou o monte do templo muito a mais que era, fez essa muralha que nós temos hoje, era para segurar a montanha. Na realidade, ela é muito mais profunda. Ele aumentou
toda a área e construir um prédio enorme. Ao mesmo tempo, ele nos causou problemas enormes. Matou muitos dos nossos sábios e um verdadeiro Michigan. Ele era tão Michigan que ele matou seus próprios filhos também. E ficou só com alguns. Com um que ele ficou se chamou Arquileu. Quando Herodes morreu, esse Arquileu, ele assumiu a posição do pai dele. Na realidade, tinha o status de um rei. Mas ele era tão ruim que nem o pai dele, se não pior. Ele é uma pessoa terrível. Terrível. Os judeus naquele tempo, eu estou encurtando a história, vocês podem depois ver a história em detalhes depois. Os judeus naquele tempo não aguentaram esse Michigan, e eles viajaram para Roma e apelaram para os Césares daquele tempo para tirar ele, porque ninguém aguenta. Houve uma certa... Tentaram enquadrar ele, mas não durou muito. Ele foi chamado pelo Roma para chegar lá e eles exilaram ele. Viram que ele é louco demais. Loucura naquele tempo não faltava. Há vários exemplos como que a loucura funcionou naquele tempo, tanto em Roma, tanto pela gente que eles mandaram. Um deles, que é tão conhecido, que na época da destruição do segundo Bet HaMikdash, ele é mencionado no Talmud, era Nero. Ou no Talmud ele é chamado Niron Caesar, o César Nero. Quem que é esse Nero? Isso é um exemplo como que era a aristocracia lá da Roma naquele tempo. Ele era o filho de uma mulher que era chamada Agripina. Essa Agripina casou com Cláudio, se não me engano. Esse Cláudio não era o primeiro casamento dele, mas realmente foi o último, porque Agripina decidiu que a hora de mandar ele para o segundo andar, para se encontrar com a contabilidade. E realmente mandou ele para lá. Depois, ele pegou os 2 filhos do Cláudio, que não eram filhos dela, e também matou eles. A mulher. Depois, sobrou o filho dele, o Nero, que se tornou o próximo César. O César seguiu o tradition e matou a própria mãe. Porque as coisas têm que funcionar, isso tem que fechar. Depois, o que o Nero fez? Ele decidiu que Roma tem que ser de novo construída de uma forma diferente. Por isso ele colocou fogo na cidade inteira de Roma, e ele era um músico enorme com o violino dele. Ele sentou e tocou o violino dele quando Roma estava... Agora, isso é um fato histórico que é conhecido. Agora, isso é para mostrar o tamanho da loucura naquele tempo. Mas dentro de toda loucura, esse Arquileu, ele se mostrou que até os romanos acharam que ele é louco demais, ou seja, e decidiu que não adianta... Podemos daqui imaginar qual que é o tamanho da loucura. O que eles fizeram com ele? Exilaram ele para a Gália, pelo Império Romano. E ali ele ficou um bom tempo, eu não sei até que ele se acalmou, até terminou sua vida em paz, não sei qual que foi seu fim. Ou seja, ele é considerado o primeiro judeu na Gália, o que nós sabemos. Apesar que ele não foi lá da sua própria vontade, mas é apenas um dado histórico. Mas isso é importante para nós, porque nós hoje, nós não podemos ter uma ideia do mundo tão louco que nem o mundo daquele tempo. Matar uma pessoa naquele tempo tinha valor nenhum, ou seja, não tinha importância nenhuma. Ok, agora já sabemos quem é o primeiro judeu e vamos continuar. Primeiras comunidades judaicas. Agora, isso é algo que vamos se dedicar algum tempo a ver quais que são as primeiras comunidades judaicas. A região, cidade-chave e por que é importante. A região, aqui provavelmente em português é Provença. Em hebraico é province. Mas vamos usar o termo brasileiro, Provença.
Depois tem Vale do Reno, que é chamado Shum. Daqui a pouco vamos entender o que significa isso. Depois tem escrito Troyes, mas é Troyes. Ok, isso são as regiões principais. Cidade-chave: Arles, Narbonne, Montpellier, Lunel. Isso são as cidades principais da Provença judaicas. Vale do Reno, Speyer, Worms e Mainz. Daqui a pouco vamos ver o que significa isso. Agora vamos aqui no terceiro. Aliás, Troyes, Champagne. Isso, Champagne é uma boa palavra. Depois, vamos ver por que é importante. Provença é o comércio marítimo, tradução de obras árabes para latim. O núcleo do judaísmo medieval na Europa era no Vale do Reno, Shum, e depois Troyes, centro intelectual, berço do Rashi. Agora vamos entender isso bem, entender o que significa para nós, porque é importante. Provença hoje é realmente o sul da França. Marseille é uma cidade principal hoje. Mas ela é mais conhecida para nós pela uma cidade chamada Montpellier. Montpellier, se olha na mapa, essa cidade existe até hoje. Em hebraico, o que é Montpellier? Min Hahar. Min Hahar é da montanha. Min, da Hahar, montanha. Hoje, se vocês vão abrir o livro telefônico em Israel, vocês vão ver várias famílias que se chamam Min Hahar até hoje, porque são descendentes dessas pessoas que vêm de Montpellier. Montpellier se juntaram o grupo de intelectuais, provavelmente até netos do Rashi com o tempo, grandes sábios, e se tornou um centro muito, muito positivo, muito forte no judaísmo, no estudo da Torá e no conhecimento de tudo que foi escrito até aquele tempo. Quem era uma pessoa importante em Montpellier é alguém chamado Reb Avraham, e ele assina Reb Avraham Min Hahar. Reb Avraham da montanha significa Avraham Montpellier. As pessoas que moraram nesses lugares, eles judaizaram demais essas cidades. Por exemplo, tem muitas famílias que se chamam Yarchi. O que é Yarchi? Yarchi vem da palavra Yareach. Yareach é a lua. Lunel, a lua. Lunatic em inglês é alguém que... Eu não sei se existe a palavra lunático em português. Existe? Que vive no mundo da lua. Que vive no mundo da lua, exatamente. Por isso, pessoas da luna se chama Yarchi. Montpellier já vimos. Todas as cidades foram judaizadas com até falaram uma língua francesa diferente daquilo que o resto da França usava. Diferente onde que Rashi morava. Só que o Rashi aprendeu muito dos sábios do Provença. Por isso ele usa aquele francês que eles usaram. Isso é super interessante, porque muitas vezes se estuda Rashi, e o Rashi traz um francês, e quem vem da França fala, não conhece essa palavra. A palavra tem alguma coisa similar, mas não é, porque o Rashi usa uma linguagem diferente. Agora, isso é muito, muito comum. Aonde que os Yehudim foram, que nem falei para vocês no início, pegaram e mudaram um pouco a cultura dos lugares para... Provença é muito conhecida para nós para um outro assunto. Eu já estou falando no 12º século agora. Eu pulei um pouco, só para vocês ter uma ideia do que são essas cidades. Maimônides escreveu suas obras. E um dos livros de Maimônides muito conhecido é um livro chamado Moreh Nevuchim, Guia do Perplexo. Perplexos. Alguém que é perplexo, ele precisa de uma guia para sair das suas dúvidas,
o Maimônides escreveu um livro para ele. Entretanto, Maimônides deixou claro, se alguém não está perplexo, ele não precisa procurar nesse livro. Só pessoas que são meio confusos, eles olham nesse livro. E o motivo é conhecido. Vamos dizer, alguém que não tem problema, ele vai olhar nesse livro e vai ter uma grande pergunta sobre a veracidade da Torá, sobre a unicidade do Deus. E a pergunta é grande, ele vai dormir. Durante a noite inteira, ele não tem resposta. Ele vai dormir com dúvidas sobre assuntos que são importantes. Até que ele ache a resposta, ele vai ficar muito confuso. Por isso, se não tem problema, não procure. Mas Maimônides foi acusado que ele é um seguidor do Aristóteles. E o Rambam, quando ele fala sobre Aristóteles, ele fala ha-chacham, o inteligente, ha-shalem bedeotav, que ele tem opiniões muito corretas. Ou seja, o Maimônides mostra muito respeito para ele. Mas os chachamim, os inteligentes lá do Monte Pelier, não gostaram nada disso. E começaram a acusar Maimônides que esse livro é racional demais. Ou seja, o Rambam Maimônides é conhecido que ele tentou racionalizar o máximo que pode. Tudo tem que fazer sentido. E mesmo aquele que não faz sentido, temos que tornar aquilo para fazer o máximo de sentido que pode. Isso é a ideia do Maimônides. Eles acharam, não, nós somos conhecidos como o povo que cumprimos e depois tentamos de entender. E se não entende, a gente fica cumprindo independente. Mesmo as leis mais difíceis de entender, o Maimônides, tipo vaca vermelha, o Maimônides tenta racionalizar. No fim, havia uma briga enorme, entre Maimônides de um lado e os Chachamim de Avraham e Nahar Monte Pelier do outro lado. Isso trouxe que no ano 1200 alguma coisa, queimaram na França as obras do Maimônides. Queimaram. Isso, quem conhece Deus não fica devendo, como se diz. 100 anos depois, o Talmud foi queimado. Porque abriram essa ideia que pode queimar livros. Queimar livros, isso é uma coisa nazista. Em primeiro lugar, queimaram todos os nossos livros. Mas, de qualquer jeito, o que nos importa é o seguinte. Os inteligentes, os chachamim, os sábios do Monte Pelier, eles eram tão fortes que eles acharam que eles são uma continuação daquilo que nós já estudamos os yeshivot do Bagdad, que era no Iraque. O centro, após a destruição do templo, foi principalmente, até depois do primeiro templo, foi para Bagdad. Babel naquele tempo, Babilônia. E eles, uma grande parte, nem queriam voltar para Eretz Israel na construção do segundo Bet HaMikdash. Eram muito bem estabelecidos. E eles realmente ficaram lá 1000 anos, em torno de 1000 anos no Iraque. Mas depois, sempre o judeu tem, vocês conhecem a palavra Spilkes? Já viram falar dessa palavra? Spilkes significa como se fosse alguém que tem uma agulha que ele te puxa por trás e você não pode sentar no mesmo lugar por muito tempo. O judeu tem Spilkes, por isso ele vai de bairro em bairro. Está sendo Bom Retiro para jardins para depois vai aqui, vai ali, depois até... Ele não fica num lugar, ele sempre procura algo diferente. Assim também foi como os judeus naquele tempo foram para, primeira coisa, para o norte da África, foram para a Espanha, e uma grande parte se estabeleceram em Provença, e eles assumiram o título do tipo Gaon. Gaon significa o gênio, que isso era o mesmo status como os yeshivot antes no Bagdad. Por isso, para eles, a palavra deles era lei. E a briga foi muito, muito grande. Ou seja, o Rambam tentou se defender, mas quem defendeu o Rambam mais foi o filho do Rambam, chamado Rebbe Avraham. Ele fez um livro chamado As Guerras, as Lutas do Deus, onde ele defende seu pai. Mas isso tudo para nos mostrar o que realmente entra
era Montpellier naquele tempo. Era um centro de estudo enorme. Enorme. Mudaram os nomes, por isso. Se vamos pegar um exemplo, Rashi, no Chumash, ele traz, eu ouvi falar no nome Tuv Elam. Tuv Elam, isso é o nome que o Rashi usa. O que é Tuv Elam? Ninguém sabe. Tuv é bom, Elam é um filho. Como se fala um bom filho no francês? Não fala assim bom filho? Bom fils. Bom fils? Agora, esse sábio não quis que o nome dele seja Bom Fils, tá certo? Não um nome bonito para entrar nos comentaristas sobre o Talmud, Bom Fils. Que nome quis? Ele mudou isso aqui para Tuv El. Mudou o nome para hebraico, mas é a mesma coisa. Isso continua o tempo inteiro, esse tipo da combinação. No fim, isso era os judeus de Montpellier, principalmente. E as outras cidades, como Arles, Narbonne e Luna, seguiam a mesma coisa. Yeshivot, escolas. Uma cultura, praticamente, quem conhece, quem vê, era um país dentro do país naquele tempo. Era bem judaizado. Ou seja, a França, o Gália daquele tempo, aliás, naquele tempo já era a França. Mas a França naquele tempo, Provença, era muito, muito um centro judaico. Agora, vamos falar um pouco sobre o Vale do Reno, Shum, que é Speyer, Worms e Mainz. Eu, numa das minhas viagens, fiz questão de visitar essas cidades. Worms, como se fala Worms em português? Não conhece essa cidade? Como se fala? É isso mesmo. Worms? Worms? Agora, worm, em inglês, é um verme. Não é um bom nome para uma cidade. Por isso, na nossa literatura é chamado Vermeisen. Isso é o nome. Ele vem do Vermeisen. Worms. Quem vai falar worms? Vem dos vermes. O que é isso? Vem do Vermeisen. Speyer. Speyer, na Alemanha, e sociedades hoje mais na Alemanha. Naquele tempo era França, hoje é mais Alemanha. Mas Speyer é Shapiro. A família Shapiro tem suas origens no Speyer. Mainz, para nós, é Magenza. São 3 cidades muito importantes para nós, onde também se tornaram grandes centros judeus e grandes conhecedores do Talmud, grandes legisladores. Muito influência judaica nessas cidades. Mas ele se chama também Shum, cidades do Shum. O que é Shum? Ninguém aqui. Shum é alho. Está vendo? Morava em Israel, por isso sabe. Shum é alho. Por que Shum tem a ver? Porque se pega Speyer, Worms e Mainz, acróstico, vira Shum. Isso, nós sabemos o seguinte, alho tem que comer com cuidado. Não dá para comer muito alho, só alho. Tem que saber como dosar alho. Por isso, eles deram esse nome Shum. Era um centro muito forte essas 3 cidades. E quando se pega Worms, é a cidade que logo vamos ver muito ligado com Rashi. Até agora nós não sabemos o que é Rashi que vem do Troyes, o que ele estava fazendo no Worms, mas vamos chegar lá. Ok, depois, Troyes, Champagne. Realmente, nós vamos ver que é uma área muito ligada com produção do vinho. Daqui a pouco vamos elaborar a ligação do vinho com o judeu. Agora, por que é importante? Provença é importante pelo comércio marítimo. Está baseado sobre o Mediterrâneo. Tradução de obras árabes para o latino. Isso
Quem conseguiu fazer isso aqui é interessante. Os cristãos não conseguiram trazer, porque eles não conheciam a língua. Os judeus conheceram árabe e conheceram também francês. Aliás, o francês deles, mas funciona. Conseguiram traduzir obras árabes para o latim. E isso era importante, muito importante naquele tempo. Quando se fala sobre Speyer, Worms e Mainz, é o núcleo do judaísmo medieval europeu, porque a liderança começou com alguém chamado Rabbeinu Gershon Meor HaGolah. Rabbeinu Gershon, ele era o fundador do judaísmo ashkenazi na Europa, era alguém chamado Rabbeinu Gershon. Falamos sobre as suas ideias que ele estabeleceu, por exemplo, a partir de Rabbeinu Gershon, o homem não pode ter mais do que uma mulher. Até Rabbeinu Gershon isso é permitido, nos países árabes até hoje é permitido, mas isso são vários conceitos estabelecidos pelo Mainz, Magenza, ligado com Rabbeinu Gershon. Eram cidades de grande influência sobre o judaísmo total da Europa. Centro intelectual, berço de Rashi, Artois e Champagne. Essas cidades formaram a base do judaísmo ashkenazi. Aqui temos como que começaram o ashkenazi. E isso é super interessante, porque os ashkenazim, eles têm assim um complexo de superioridade, que eles são melhores. E os faradim são de segunda classe. Marroquino, egípcio, é que nem o brasileiro fala sobre a Argentina, de uma certa forma. Mas não é verdade, porque Avraham Avinu provavelmente puxou mais pelo lado dos Faradi. Moshe Rabbeinu provavelmente era da pele escura. Quem morava no Midian naquele tempo não era branco que nem o polonês ou que nem o russo. Agora, se nós vamos pegar todo o conceito da Ashkenazi, começou 1400 anos atrás. Antes não tinha Ashkenazi no mundo. Só quando chegou toda essa imigração dos países do norte dos países africanos, chegando da Babilônia, chegando da Pérsia, toda aquela área, passaram e subiram ou via Roma ou via Espanha, começou realmente a Kehillah, o grupo Ashkenazi se estabelecer, é uma novidade. Agora, mas quando olhamos nessas cidades, durante nossas próximas aulas, sempre vamos voltar, porque isso vai ser a base dos Ashkenazim. Falamos muito sobre os Faradim até agora. Agora vamos começar a falar um pouco sobre os coitados dos Ashkenazim. Eu estou falando coitado por motivo que isso aqui vamos depois ver. Os judeus na Espanha, em Portugal, viveram super bem. Super bem. Principalmente na época que os islamistas ocuparam a Espanha. Grandes pessoas nossas, como Rabbi Yehuda Halevi, eles fizeram livros de música chamados Shirei Chol e Shirei Kodesh, músicas sagradas e músicas populares. As músicas populares elas é sobre a importância de beber vinho, de ver a natureza, de viver bem. Ou seja, era uma outra vida. A música deles cheia de poesia. Poesia e descrições da natureza, como que Deus... Tudo. Hoje temos várias ruas em Israel que as pessoas não conhecem, por exemplo, Ibn Gvirol e várias outras ruas que são de grandes cantores, aqueles que construíram poesia na Espanha. Durante esse tempo, nós vamos ver na Europa, época dos cruzados, que nós vamos, se Deus quiser, nas próximas aulas ver, influência da igreja, era um desastre. Por isso, que músicas que tem dos Ashkenazim daquele tempo? Tudo oi, oi, oi. Tudo. Não tem nenhuma música feliz. O que eles construíram? Aquelas lamentações que a gente fala no Tisha B'Av, porque a vida era terrível. Mas mesmo com todo esse desastre que passamos,
ainda conseguiram manter o judaísmo vivo. Isso que é a grandeza deles, com tudo que eles passaram. Ainda temos aqui judaísmo cada vez mais livros, mais conhecimento, mais gente grande e evoluindo de uma forma que hoje nós nem entendemos. Vamos daqui a pouco ver as obras do Rashi. Eu já falei 1 hora? Uau. Uau, uau. Ok. Desse jeito, vamos encurtar o assunto. Isso é Arles, uma foto da Wikipédia. Aquele que está no meio, se não me engano, é algo que sobrou do governo da Roma. Isso aparece aquelas construções romanas, parece até uma cidade bonita. Isso é o panorama do Narbona. Ok. Isso aqui é algo da cidade de Speyer. Já vimos que Speyer é Shapiro, tá certo? Isso é uma mikva. Para quem não conhece os mikvas daquele tempo, mikva significa um banho ritual, onde que você tem uma escada aqui e, obviamente, não sei quantas pessoas iam usar uma mikva assim hoje, mas naquele tempo funcionou. Ok. Agora, aqui, the Germanic Invasion. Isso para vocês verem como que foi realmente, como viajaram de um país ao outro. Vocês têm uma cópia na Bíblia dessa mapa, por isso eu não vou me dedicar para isso agora. E vamos ao papel dos judeus na França. Isso sim é importante para nós, vai nos ajudar nas nossas próximas aulas. Econômico. Empréstimos e administração financeira. Isso é uma linha que é super importante para a gente entender. Está ligado com aquele livro terrível, os Elders of Zion, os livros antes, que o judeu, ele é o cara que vive sobre juros e acaba se prejudicando viúvas e pessoas doentes, porque tira todo o dinheiro deles sobre juros. Mas o que é a história verdadeira? A igreja proibiu juros. Por que proibiu? Porque no Velho Testamento, no Velho Testamento está escrito, para teu irmão, você não pode emprestar com juros. Agora, naquele tempo, quem está lendo o que era o início do cristianismo, eles são os verdadeiros judeus. Nós se desviamos do caminho. Por isso, quando está escrito, para teu irmão você não pode emprestar, significa que um cristão não pode emprestar para outro cristão. Mas o judeu, já que não é irmão, ele pode. Durante os primeiros anos, a igreja se deu muito bem com essa lei, porque dinheiro não era um fator importante. O comércio não funcionou com dinheiro. Mas na medida que começaram a trazer mercadorias desde a Índia, passaram pelo todo aquele Silk Way, e chegou até os países tanto norte-africanos ou via Europa, o comércio começou a ir de um país para outro. Precisava dinheiro para investir. Agora, quem vai emprestar dinheiro se não tem juros? Tem o risco de não receber, e qual que é o ganho? O comércio parou. Aqui veio o judeu. Qual que é o negócio do judeu? O judeu ia para alguém que é um não-judeu e falar para ele, veja bem, você tem dinheiro sobrando, dá para mim, eu vou te falar o que eu posso fazer com isso. Ele depois foi para alguém de novo, um não-judeu, e falou o seguinte, juros naquele tempo era entre 30% e 40%. Interessante. O judeu colocou 10% em cima e devolveu 30% para aquele que empresta. A igreja estava satisfeita, porque não foi alguém deles que emprestou, e o comércio começou a fluir. Todo mundo acha que os judeus se deu muito bem nesse comércio, mas de fato é o seguinte, a quantidade dos empréstimos que não foram pagos depois, que o judeu tem que pagar, tirou todo o lucro dele e muitas vezes também na vida dele. É um comércio terrível. Mas, por outro lado, os judeus eram proibidos de praticar comércio. E não poderiam ser, vamos dizer o seguinte, ter um business que nem hoje. Isso não poderia. Por isso, emprestar dinheiro virou uma das únicas coisas que poderiam fazer e realmente se dedicaram. E por isso eles é muito útil. Agora, produção de vinho.
inclusive Rashi. O motivo que os judeus entraram nisso é porque um judeu não pode beber vinho se é produzido não através de um judeu. Tem vários motivos para isso, mas isso é lei. Os outros povos à nossa volta não gostavam dessa, acharam que os judeus, se não deixam ninguém entrar, provavelmente é alguma coisa superstitious lá dentro, que eles fazem alguma coisa com esse vinho. Mas os judeus não tiveram muita opção. Se eles queriam vinho para Kiddush, ou para fazer Havdalah na saída do Shabbat, fazer bênçãos, e naquele tempo a gente tem que saber o seguinte, vários comentaristas explicam que vinho era usado mais do que água, porque a água era muito contaminada. Olha, peste negra, nós não precisamos ir muito longe, achamos já que está toda a água está contaminada. Mas, por isso, sentou para almoçar, cada um resolveu pelo menos uma metade de uma garrafa de vinho. Isso era comum. E para produzir vinho em quantidades, França é um dos melhores lugares. French wine é bom até agora. Por isso, os judeus se dedicaram para aquilo. Também não tiveram muito nachas disso, porque isso trouxe, nach significa muito, não trouxe muita alegria, porque, afinal das contas, trouxe muito antissemitismo. Agora, cultura e intelecto, tradutores, preservadores de conhecimento. Os judeus sempre eram o Am HaSefer, o povo do livro. Sempre tiveram conhecimento. Um Yehudi sabe, Veshinantam levanech, falamos no Shema Israel, escuta Israel, que nós falamos todos os dias, ouve Israel, é obrigação do pai ensinar o filho. Se não tem livro, faz decor. Se tem alguma coisa escrita, usa aquilo que está escrito, se não, empresta. Agora, eles, de uma forma ou outra, conseguiram passar conhecimento de geração em geração. E sabiam ler. Não tem um Yehudi, não tinha Yehudi naquele tempo que não sabia ler hebraico. Isso não existia. Independente do seu nível de religiosidade, ler hebraico e escrever hebraico, quando começou a escrita clara, conseguiram escrever. Por isso, o mundo usou elas. Precisa traduzir. Ver alguma coisa escrita em árabe. O que alguém na Itália naquele tempo poderia fazer com isso? Ele nem sabia de que lado abrir o livro, não sabia o que significa isso. Vem o judeu e fala, deixa com nós. Aliás, se pega a língua árabe, a língua judaica, tem tanta similaridade. Quem conhece? Para nós é Echad, para eles é Wahad. Está certo? Ou seja, Wahad, Echad, são palavras conhecidas, ou seja, com pouco jeitinho, os judeus conheciam árabe muito bem. Conheciam latino, conheciam várias línguas. Isso também era um fato muito importante. Por que os judeus se deram bem no comércio? Naquele tempo, imagina que tem alguém que mora na França ou no Gália e está querendo fazer um geschäft com alguém que mora em... Na Índia. Onde? Na Índia. Na Índia. Está certo. Como que eles vão conversar? E depois, quem conhece ele? Um Id, um Yehudi, ele já conhece pessoas na Índia, conhece os rabinos, conhece... Isso é interessante que até hoje eu sempre fico admirando isso aqui. Viaja para Israel, sento no avião, do meu lado tem alguém. Ah, onde você está? Sou da Inglaterra. Ah, e como você se chama? Shimanovich. Ah, Shimanovich? Eu conheço um Shimanovich do Brasil. Talvez é teu parente? Não sei, mas deve ser um parente distante. Falei, e quem que o senhor mais conhece no Brasil? Conhece? De repente, passa uma meia hora, vocês descobrem que vocês são parentes. Não somente que vocês se conhecem, vocês são parentes. Agora, isso é a mesma coisa de jogar aqui na loteria, tá certo? E ganhar. 16 milhões de pessoas, você quase sempre descobre que tem uma certa afinidade. Naquele tempo, isso é um fator importante para geschäft, para fazer negócios. Vai fazer negócio com alguém que você não conhece, nem ele, nem família, nem de onde que vem. O judeu logo fala, você quer fazer negócios com quem? Tá bom, eu já vou descobrir quem que é esse alguém. Ele manda lá uma mensageira, uma coisa, descobre o rabino, eu não conheço ele bem, mas meu amigo que tem uma outra sinagoga, ele reza lá, eu vou descobrir, logo tem, ele é bom, e tem alguém que pode ser um fiador, e logo se monta um negócio,
internacional através das pessoas que conhecem a língua e conseguem puxar o comércio. Por isso, judeus no comércio era super importante. Agora, eram indispensáveis e por isso perseguidos. Isso aqui é algo que devemos lembrar. Mais sucesso que nós tivemos, mais inveja que tem e mais tsuras que tem, mais dificuldades que tem. E isso é um assunto que devemos sempre saber. Quando alguém é inteligente demais e se dá muito bem, significa que alguém tem o lado oposto, alguém saiu perdendo. E aquele que perdeu não aceita isso com tanta facilidade, ele se sente abusado. E isso trouxe, ou seja, o que eles poderiam fazer? Manter o low profile. Mas até hoje temos esse problema. O judeu não sabe manter o low profile. Ele não consegue, por isso, eu não quero terminar a frase. Ok, vamos lá, porque aqui é célula do Luís, número 9, moeda de Carlos Magno, isso vocês vão ver depois. Ok, agora vamos para o último motivo porque os judeus eram importantes. Judeus como bodes expiatórios. Ter um bode expiatório, isso aqui é fundamental para a sobrevivência da raça humana. Sempre tem alguém que é culpado. Se o metrô nos Estados Unidos não funciona, alguém está culpado. Tem alguém culpado. Tá certo? Sempre vai achar alguém que está culpado. Senão, alguém tem que assumir a culpa. E os judeus, durante o decorrer de todas as gerações, sempre eram os bodes expiatórios. Culpados sobre tudo. Peste negra são os judeus que são a causa de todo o problema. Por quê? Quem fez aquilo, alguém contaminou a água. Isso é a ideia da igreja. Quem contaminou a água é o diabo. Mas o diabo, ele tem que fazer alguma coisa nas águas. Como que ele vai? Não. O diabo tem a força. Se ele fala algumas coisas lá, a água fica contaminada. E quem representa o diabo no mundo? Judeu. Por isso, os judeus, apesar que os judeus perderam tanta gente com a peste negra que nem os outros, mas isso ninguém quis saber. Precisava de um bode expiatório, o judeu realmente faz esse papel. Por isso, perseguições crescem na Idade Média, acusações irracionais, veneno, feitiçaria, uso de sangue. Todos nós conhecemos aquelas coisas que o judeu usa sangue para colocar nos matzot. Depois a peste negra, massacres. Quando uma sociedade precisa culpar alguém, esse alguém quase sempre tem um nome. E nesse caso, esse nome foi judeu. Pogrom é uma palavra russa que significa destruição maciça, destruir violentamente. Isso era mais ou menos o quadro. Ok. Isso era mais ou menos o quadro naquele tempo. Ou seja, temos grandes centros judaicos na França que se deram super bem, apesar de todas as dificuldades, grandes sábios, muito conhecimento. Mas falamos principalmente em todos os lugares, além do lugar do Rashi. Mas devido ao tempo, que eu acho que é 15 para as 9, por isso vamos fazer uma pequena parada. A próxima vez vamos continuar falando sobre Rashi, que merece uma aula por si só. Porque pessoas que estudam os yeshivot, não passa um dia que eles não conversam com Rashi. O que Rashi falou? Zot Rashi, fala Rashi, o Rashi está dando uma dica. O nome Rashi é usado tantas vezes que Rashi é Rabino Shlomo Yitzhaki, que nós vamos ver, é uma próxima, mas isso, já que é um assunto que deve demorar uns 50 minutos, uma hora, vamos voltar. Mas o que hoje terminamos? Terminamos um capítulo dos primeiros judeus Ashkenazim na França e na Europa em geral, que nós vamos ver depois, e a influência que eles tiveram sobre o país e a influência do país sobre eles também. Vamos continuar a próxima vez e nós vamos ver como que chegamos onde que estamos agora, viajando
junto com o trem da história.